Olá, tenho recebido bastantes e-mails a solicitarem-me que eu faça um vídeo onde de facto as técnicas do atendimento e da venda sejam de uma forma específica e que estejam de uma forma específica, aliás, e que consigam que as pessoas que me veem as apliquem no seu dia-a-dia. Sendo assim, coloco-vos a possibilidade de irmos falar sobre atendimento e vendas na perspectiva da persuasão. E então aquilo que vamos aqui abordar e vamos falar é sobre as vendas persuasivas. Comecemos então. Persuadir. O que é persuadir? Persuadir é mais do que desejar. Persuadir o cliente é convencê-lo a que ele queira aquilo que nós lhe apresentamos. No fundo, estamos a ajudar as pessoas a ultrapassar as suas limitações em que se encontram, na medida em que a situação que lhes descrevemos é aquela que eles desejam escutar, onde nós referenciamos os benefícios do que estamos realmente a transferir para ele e as vantagens. Nesta perspectiva, nós temos de ter algum cuidado. Nós, quando falamos, por exemplo, de preços a um cliente, nós temos que nunca comparar os preços, mas compensá-los. Quer isto dizer que nós não podemos fazer comparação de preços com artigos que realmente sejam similares e que sejam da nossa concorrência, mas temos de ter a capacidade de dar a entender ao cliente que aquela diferenciação de preço tem a ver com uma compensação que ele vai escutar da minha parte, com todo o entusiasmo e de acordo com a proposta que lhe vou fazer. Essa proposta tem que ser apresentada com bastante convicção. A partir do momento em que o cliente sente que aquilo que lhe estou a dizer se aproxima da solução que ele deseja, ele começa a entrar na via então da persuasão, em que eu lhe consegui persuadir a ele comprar exatamente aquele serviço ou aquele produto. É muito importante aqui o sorriso de quem está realmente a transferir a solução, ou seja, de quem está a atender ou a vender. Uma outra situação que nós temos que ter em conta é que a nossa argumentação correta vai remover as inibições que o cliente pode ter. A partir do momento em que o cliente começa a perceber que algo pode ser mudado com a minha proposta, ele, cliente, sente-se implicado na decisão que vai realmente tomar. A partir daí, há um diálogo entre mim e o cliente que se realiza nos dois sentidos. A proposta vai ao encontro dos desejos do cliente, a maneira como ele vai interagir com as emoções que está a sentir. Esse campo das emoções é muito importante para a venda relacional. Porquê? Porque a minha proposta está a refletir interesses pelos seus valores e sentimentos que o cliente tem. Logo, a solução que eu lhe estou a apresentar possui sensações muito gratificantes de satisfação, segurança e autoestima para o cliente. Mas para que tudo isto seja possível, eu criei um método que lhe chamo até mnemonicamente MENA, que é um método de estratégia negocial assertiva. O que é esse método? Para o cliente estar à minha frente com um problema, eu tenho que ter uma estratégia para lhe apresentar realmente soluções. Mas para que isso seja possível, eu também tenho que compreender a situação que o cliente se encontra. Então o MENA alicerça-se em 4 grandes pilares: pessoas, interesses, critérios e opções. Para as pessoas, sou eu o cliente. Então a primeira situação, eu tenho que separar a pessoa de mim na situação negocial que estou a ter com ele. Os interesses, eu não tenho que me centrar neles, em termos dos interesses do cliente. Tenho que me centrar nas posições que ele vai tomando, de maneira que eu descortine por trás dessas posições quais são os interesses que estão escondidos. Depois, tem que haver critérios. Tem que ser muito objetivo na apresentação que de facto estou a fazer. E por fim, há as opções que eu vou apresentar, alternativas ao cliente. Se verificarem pessoas, interesses, critérios e opções, temos aqui, lendo de cima para baixo, a palavra pico. Então a venda relacional, a venda da persuasão,
não é forçar o cliente a aceitar a minha sugestão. Não é pressionar o cliente. Mas também não é ceder perante a negativa dele e muito menos fazer qualquer debate com ele. A venda relacional é eu conseguir obter um resultado que responda às necessidades que o cliente tem, aos seus desejos, interesses e sentires, de forma a que eu obtenha resultados enganadores para ele, cliente, e que o ajude a sentir-se bem. A partir daí, a minha atitude tem que ser uma atitude que signifique para o cliente uma oportunidade. Logo, a minha sugestão tem que ser ela toda envolvente com o cliente. E mais do que uma proposta, que eu realmente estou a fazer ao cliente, a minha atitude de envolvência com ele revela que eu estou muito interessado pelo seu bem-estar. Para que isso aconteça, enquanto está a decorrer a minha conversa com o cliente, eu tenho que lhe estar a provar que tem capacidade e competência para ir ao encontro das expectativas do cliente. Tenho que sempre conseguir fazer uma correta gestão das emoções minhas e dos clientes. Porquê? Porque o cliente está muito atento para ver se eu estou a reconhecer e a compreender o que ele está a sentir, o seu desejo e o seu interesse. Ora, muitas vezes, nós quando estamos a falar de gestão das emoções, temos que compreender o que significa isto. Primeiro, gerirmos as emoções minhas e do cliente é tomar consciência do que está a acontecer. Depois, é saber regular muito bem a comunicação que tem que ter com o cliente. E depois estar com automotivação. Todos estes três fatores, autoconsciência, autoregulação e automotivação, são da minha realidade intrapessoal. A partir daí, estou em condições de me colocar na posição do cliente, que é a tal empatia, e depois ter uma capacidade relacional com o cliente bastante observada por ele e que ele vai compreender o porquê. Mas tudo isto também tem uma estratégia de comunicação relacional. E então, para isso, eu tenho que entender que tenho que estar muito atento se o cliente percebe o que lhe estou a dizer, ter a certeza que ele me está a escutar e certificar-me que o cliente não fique equivocado com a proposta que eu lhe estou a apresentar. Porque se ele ficar equivocado, é evidente que isso tem para mim uma dificuldade. Para terminar, eu vou-vos dizer quais são os 4 obstáculos que normalmente surgem na venda relacional. O primeiro é o juízo prematuro, ou seja, será oportuno ou não eu sugerir ao cliente esta solução? O segundo obstáculo é o medo que eu tenho da resposta negativa do cliente. Tenho medo que ele não aceite, tenho medo do não. Depois, há um outro terceiro obstáculo, que é partir do princípio que se o cliente não pediu, é porque não quer aquilo que realmente não pediu. Logo, eu não lhe proponho. E depois, é partir de um princípio que todo o cliente sabe o que quer. Isto na área do atendimento ao público é muito comum. Ora, se isto acontecer, eu não consigo nunca ir ao encontro das necessidades dos clientes. E nós sabemos que necessidades são carências, desejos são sentires, e os interesses do cliente são os valores que ele expressa. Eu vou ficar por aqui hoje nesta abordagem. Isto faz parte de uma formação e de atividades e de sessões, de ações de formação que eu desenvolvo na área do atendimento ao cliente e na área da venda relacional. E numa próxima oportunidade irei desenvolver ainda sobre este tema a argumentação, a maneira de colocar o preço. De qualquer forma, penso, e de acordo com aquilo que me foi solicitado, que de facto fiz a abordagem técnica do que é a venda persuasiva. Muito obrigado.